Olá, sejam muito bem-vindos. O programa Charme está começando agora e nesse primeiro bloco vamos falar sobre alimentação. Para isso, a nossa convidada, nutricionista Cristiane Leite, está aqui do meu lado. A Cris, ela é nutricionista, especialista em clínica esportiva, atua em Blumenau e região, e presencialmente e online para todo o Brasil. E é uma especialista no assunto. Cris, é um prazer te receber aqui no programa. Nick, o prazer é meu. Estou imensamente feliz de bater esse papo também, trazer um pouquinho de informação para o pessoal com leveza, com tranquilidade. Muito obrigada pelo convite. E, Cris, esse é um assunto que eu amo de paixão, que é a alimentação. Então vai ser muito bom conhecer um pouquinho mais sobre hábitos alimentares, sobre a melhor forma de se alimentar. Eu acho que isso é estilo de vida, é qualidade de vida, na verdade, que a alimentação pode proporcionar pra gente. Daí eu queria te perguntar, hoje a gente vai falar sobre padrão alimentar, né? Cris, o que é um padrão alimentar? Padrão alimentar. Padrão alimentar é tudo aquilo que está relacionado com o consumo e a frequência do consumo de certos alimentos em uma determinada população ou é um grupo de indivíduos, ou seja, é ali que eu digo que é o raio-x do consumo alimentar de uma certa população. E tem muita coisa cultural também desse padrão alimentar, muito, né? Costumes, tudo, né? Acho que mistura muita coisa, né, Cris? Exatamente. E, inclusive, é algo primordial, né? O padrão alimentar de uma determinada região mostra ali a identidade daquele povo, a cultura, né? A forma de cozinhar, os alimentos cultivados, o solo, o clima, exatamente. É muito profundo, muito bonito isso, né? É verdade. Cris, então como a gente está falando de padrão alimentar, né? Tem alguns padrões alimentares que são muito bons, falando sobre saúde, sobre também a estética do corpo, sobre, né, ter um corpo magro e saudável. Eu acho que mais importante saudável e depois magro, que é o objetivo, todo mundo quer ficar bonito também, claro. Mas falando de saúde mesmo, né? Quando eu tenho um padrão alimentar, né, que não é benéfico para minha saúde, não é benéfico esteticamente para mim, é possível alterar esse padrão? Perfeito. Como mudar um padrão alimentar? Ótimo. Então nós temos vários padrões alimentares ao redor do mundo. Na nossa própria região nós temos padrões alimentares diferentes. E aí eu tenho que pensar que eu tenho padrões alimentares de qualidade, que me confere saúde, me confere alimentos funcionais, que melhoram o funcionamento do meu corpo. E nós temos os padrões alimentares ruins, né? E aí, se eu pensar em modelos hoje, cientificamente falando, eu tenho um bom padrão alimentar muito voltado para a dieta do Mediterrâneo, né? A tão famosa dieta do Mediterrâneo, que é o padrão alimentar mediterrâneo. Tá. E nós temos um exemplo de mau padrão alimentar, fazendo essa comparação, por exemplo, o padrão alimentar norte-americano ou a alimentação americanizada com excesso de fast food. Industrializado. Exato. Industrializado, sódio, excesso do consumo de açúcar e por aí vai. Então, exemplo de dois padrões alimentares paradoxos, né? Distintos. Entendi. Então, quanto mais industrializado um padrão alimentar, quanto mais açúcar e sal tiver, pior ele é. Isso. Então, tá. Então, a gente já sabe qual é o ruim. É a gordura, é o industrializado, é o açúcar em excesso, né? Vamos falar então do padrão alimentar ideal, do modelo que tu citou, do Mediterrâneo, que seria um padrão alimentar saudável. Isso. Um bom padrão alimentar. Como é que é esse a dieta padrão? do Mediterrâneo, ela é o padrão ouro. Tá. Então, quando nós temos... buscando ali a parte científica da coisa, né? Falando sobre pesquisas e criando protocolos. Quando eu tenho um padrão ouro para algo, significa que aquilo ali é o padrão, o melhor padrão possível. É o modelo. É o modelo. Então, claro, nós aqui no Brasil, nós estamos longe do mar Mediterrâneo. Tá. Né? Mas nós temos os países ali que são banhados pelo Mediterrâneo, Itália, Grécia, Espanha, né? Os países ali da Europa, né? Maravilhosos. E que são países que normalmente têm o padrão alimentar muito baseado em azeites de boa qualidade, em peixes, frutas, vegetais de forma geral, bastante oleaginosas, castanhas, nozes, amêndoas.
Então, é um padrão alimentar muito voltado para o consumo de vegetais, gorduras boas e carnes magras, carnes saudáveis. Ou seja, de preferência o peixe. Por exemplo, o peixe, Né? ou uma carne branca com menos gordura. Entendi. Então, esse é um padrão alimentar ouro, né? Como eu disse. E aí, trazendo para a nossa realidade brasileira, que nós temos outros tipos de frutas, diferentes tipos de vegetais, né? O cultivo é um pouco diferente, mas nós podemos utilizar esse padrão para fazer como se fosse ali o nosso padrão alimentar, né? Pensando sempre naquela base, que são os vegetais, as boas gorduras e o consumo de forma geral de alimentos saudáveis, né? A gente faz uma adaptação, então, na verdade. Que daí a gente aproveita os vegetais, que são outros, as carnes magras e os peixes, e o óleo, o azeite. Exato. O azeite de oliva, né? Puro. Que é a base da dieta do Mediterrâneo. E as castanhas, as oleaginosas que você comentou, e nessa né? base nós vamos ali trazendo para nossa realidade, buscando também melhorar a qualidade. Então, se eu pensar num padrão alimentar hoje de muita qualidade, a base, sem dúvida alguma, vegetais. Então, consumo. Você pode citar alguns, Cris, assim, que seria benéfico pra gente, que a gente encontra aqui na nossa região, por favor? De forma geral, as frutas. Então, nós temos uma imensidão aí de frutas, né? E eu posso escolher qualquer fruta. O ideal, Nick, é que tenha sempre variedade. Ah, né? tá. Então, eu tenho que pensar que cada cor, cada sabor. Então, nós temos as frutas cítricas, que são muito ricas em vitamina C, que é um poderosíssimo antioxidante. Nós temos as frutas vermelhas, ricas em antocianina, que também é um poderoso antioxidante. Seria o framboesa, o mirtilo, morango, cereja e por aí vai. Então, de forma geral, é você conseguir consumir variedade, né? Não ficar só... há pessoas que ficam ali só no consumo da banana, ou só no consumo da laranja. O ideal é diversificar. E variando. Até com as estações, né, Cris? Exato. Que aí é a sazonalidade, né? É você conseguir comprar uma fruta de boa qualidade, de um preço melhor também, porque tá ali na época da fruta e ela tem muito mais nutriente. A fruta que você consome naquele período do ano que ela produz mais, ela tem muito mais nutrientes. Então, por isso, essa é a importância da diversidade, né? Mesmo para os vegetais. Mesmo para os vegetais. Então, hoje, a nossa recomendação, tanto da OMS quanto do nosso Ministério da Saúde, é que se consuma pelo menos 3 porções de frutas por dia, de 3 a 5. E no vegetais, mínimo 3. Mínimo 3. Então, seria uma no café da manhã, por exemplo, uma de sobremesa, por exemplo, e uma no final da tarde. Isso. Então, meio mamão papaya no café da manhã, uma laranja de sobremesa. E um suco. E, por exemplo, um suco ou uma fatia de abacaxi ou uma ameixa no jantar. No jantar. Por exemplo. Falando sobre o jantar seria parecido com o almoço? Também fica na proteína e na proteína magra que você comentou, né? De preferência peixes e frango. E também as leguminosas, os vegetais? Nick, isso depende muito daquilo que é preconizado para aquele paciente. Mas quando eu falo de forma geral... Mediterrânea seria isso. Isso. De forma geral, seria sempre uma porção generosa de legumes. E aí eu dou destaque a você sempre ter 2 legumes, exemplo, cenoura e abobrinha. Entendi. 2 legumes e um folhoso. Então, por exemplo... e o folhoso cru, né? Um folhoso cru. Tá. Então, exemplo, rúcula. Então, os folhosos verdes escuros, eles têm muito mais nutrientes. E aí eu dou destaque também ao magnésio, né? Que é um mineral poderosíssimo. Pauta para uma próxima né? entrevista. Mas assim, quer montar um prato padrão ouro brasileiro? Uma porção generosa de legumes. 2 legumes e um vegetal, né? 2 legumes e um vegetal. Uma proteína magra. Uma proteína magra, peito de frango ou algo nesse Filezinho sentido. De peixe. Filezinho de tilápia, fica uma delícia, né? Fica, adoro.
uma porção de arroz e feijão. Eu ia te perguntar né? disso. E o feijãozinho? Porque é nosso padrão alimentar. Eu ia te perguntar. Né? O feijãozinho é o nosso padrão é alimentar, o nosso padrão, né, o padrão do brasileiro. Então, quando eu penso feijão, leguminosas, né? Feijão e os primos, eu digo. Porque é o feijão, a lentilha, grão de bico, né? Ervilha. Então, são as leguminosas. São os vegetais que são ricos em carboidrato, né? Contém carboidrato como qualquer outro vegetal, mas são ricos em aminoácidos, que são ali os tijolinhos que vão formar uma proteína no nosso corpo. Então, inclusive, aos pacientes, aos adeptos, né, do veganismo, né, os veganos e vegetarianos, as leguminosas são a base da alimentação deles, porque não tem carne. Não tem carne. Então, busca nas leguminosas e nos verde escuro também, Exatamente. Então, pensando hoje em padrão alimentar brasileiro de qualidade, um prato de arroz, feijão, carne de boa qualidade, com pouca gordura, né? E uma boa porção, uma generosa porção de legumes é muito bem-vindo. E a fruta? E a fruta de sobremesa. Fechou. Esse padrão te confere saúde, energia, eu acredito, né? Bem-estar, se sente mais disposta. Isso. Né? E a gente tá falando nem tá falando de açúcar, né? Porque açúcar da própria fruta, por exemplo. Que aí né? não uma é um banana açúcar de adição. que não é um açúcar de adição, né? E é interessante, Nick, e é gostoso, e é um padrão gostoso que a gente tem aqui. É uma delícia. Né? Acho que brasileiro tem o Brasil sorte tem uma nisso. diversidade muito grande em alimentos. Isso que eu ia te falar, as opções são muito vastas, né, Cris? E aí, claro, que acaba chocando com essa outra realidade, que é o padrão americanizado, que é o excesso de industrializados, excesso de gordura, tanto gordura saturada, né, que é a gordura de origem animal, que realmente essa tem que cuidar muito, e a gordura trans, que é hidrogenada, também presente em tudo quanto é tipo de industrializado que você consumir, vai ter ali uma gordurinha hidrogenada, tá? Né? Os excessos de tanto de açúcar quanto de sódio. E aí, eu dou destaque ao seguinte: esse modelo de padrão alimentar americanizado tá aqui, tá no nosso convívio. E ele é muito fácil, né? Ele é fácil, né? Ele é fácil, tem os combos. Né? Tem aí os aplicativos. Ele é rápido, que né? você pede, chega. É muito saboroso. E eu vou dizer por que é muito saboroso. Porque tem muita gordura. E a gordura... A gordura aumenta a palatabilidade, aumenta o poder de sabor, de ressaltar o sabor dos alimentos. Por isso que o alimento industrializado, Nick, tem tanta gordura. Né? Às vezes as pessoas jogam a culpa toda no açúcar. Não é, né? Mas eu vou dizer pra você que tá aí em casa, olha. Tu abre o açucareiro e come açúcar branco? Não, né? Mas tu come o açúcar na sobremesa. No docinho. E aí não tem só açúcar ali. Ali tem muita gordura e tem sódio também. Então, muitas vezes a gente joga tudo na conta só do açúcar. Né? E, Cris, deixa eu te fazer uma pergunta, assim. É muito difícil mudar um padrão alimentar? Por exemplo, assim, se eu tô... nessa rotina do fast food, da gordura, porque como tu comentou, é muito fácil, é muito rápido, né? E tá no automático lá, não preciso pensar muito. Como é essa transição, Cris? Como fazer essa transição? Eu quero qualidade de vida, eu quero me alimentar melhor, eu quero passar de X para Y, que seria, né, o saudável. Quanto tempo o organismo precisa para se adaptar a esse novo estilo? Porque eu acho que tem gente que desiste antes de conseguir, né, Cris? Com certeza. Que bom que tu me perguntou, Nick, porque realmente fica sempre essa dúvida, né? Se eu começo ou se eu busco uma mudança, com quanto tempo eu vou conseguir? E aí eu digo pra você assim, tudo é questão de individualidade. Porque eu estou tratando de seres humanos, né? Cada um com sua rotina, cada um com a sua história de vida, cada um com suas dificuldades e suas particularidades, né? Então, a ideia de mudança de padrão alimentar, primeiro é ideia de mudança de hábito, né?
Então, muitas vezes eu tenho aquele hábito que não é tão positivo para mim, mas ele já vem há anos, né? E aí, como eu, que sou profissional que vai orientar esse paciente, preciso lidar, né, com respeito, porque eu estou, de certa forma, invadindo a vida desse paciente, né? Mudando totalmente a rotina dele. O dia a dia. O dia a dia. Então, eu preciso vir com respeito, com informações consistentes, mas fáceis de serem assimiladas. Precisa ser fácil. E aí, no dia a dia, eu uso um método assim: criar pequenas metas. Então, olha, se eu estou assistindo agora esse programa e eu identifiquei que eu não como nem a quantidade mínima de porção de frutas por dia, que a mínima é 3, né? Então, eu já posso começar a fazer essa pequena meta. Comer uma. Pelo menos uma, se eu não como nenhuma. E aumentar para 3 E aumentando gradativamente. Então, às vezes eu recebo o paciente no consultório que ele já tem um bom padrão alimentar. Eu digo, esse é meio caminho andado, né? Que ele já tem um bom padrão. Nós só precisamos, dentro do objetivo que ele busca, ajustar e usar as estratégias nutricionais. Agora, há aqueles pacientes com péssimo padrão alimentar. Aí esse sim eu tenho que trabalhar educação nutricional. Entendi. Esse daí que é fazer alfabetizado, né? Alfabetizado nutricionalmente falando. Porque eu tenho que fazer a base. E aí eu digo assim, olha, qualquer prédio, qualquer arranha-céu, por mais alto que ele seja, e quanto mais alto ele é, melhor tem que ser a base. Entendi. Né? Então a alimentação é igual, eu tenho que fazer uma base sólida para eu conseguir implementar outras estratégias nutricionais. Porque às vezes o paciente chega para mim, Cris, eu quero trabalhar algum tempo, algumas semanas, com a dieta cetogênica, ou com a dieta low carb, enfim, estratégias nutricionais. Mas esse paciente não tem uma base sólida. Entendi. Ele precisa primeiro aprender o padrão, exatamente. Cris, muito obrigada pela tua presença aqui no programa, foi um prazer, a gente poderia ficar conversando aqui por horas, né? Mas tu volta no próximo mês pra gente continuar essa conversa sobre alimentação e queria que tu deixasse uma dica rápida, assim, pras pessoas pra se alimentarem melhor e eu me despeço aqui de ti. Ai, perfeito. Se alimentarem melhor. Isso. E passou rápido, né? Meu Deus do céu, é tão bom, passa muito rápido. Quero agradecer, né, essa oportunidade maravilhosa e eu vou falar para vocês o que eu falo para os meus pacientes na primeira consulta. Tá, olha, ótimo! Eu deixo para eles os 5 pontos inegociáveis. Tá. Se é inegociável, não tem conversa, né? Não. Então tem que consumir de 3 a 5 porções de frutas por dia, tem que consumir de 1 a 2 porções de vegetais por dia, tem que ter uma boa hidratação. Água. Aí vale a regrinha 35 ml de água por quilo de peso, faz a conta. Tem que ter rotina de exercício físico todos os dias, pelo menos 40 minutos, que é o preconizado por dia. E tem que ter um sono de qualidade. Olha só. Aí olha só, às vezes eu tenho que trabalhar os 5 pontos com o paciente. Mas vocês de casa já podem começar a analisar e fazer pequenas metas. Isso aí, vamos ver como é que vocês estão nessas 5 metas, pessoal. Obrigada, viu, Cris? Um beijo. A gente vai para um breve intervalo comercial, a gente volta no segundo bloco falando sobre saúde também, mas sobre movimento, sobre neopilates. Não saia daí.